Esta é a nossa oração, que a palavra de Deus nos ilumine nesta manhã. Hoje eu estou aqui com um presente que eu ganhei da missionária Regiane. Eu me lembro que quando estava no seminário, um pastor presbiteriano de Moçambique veio para dar uma palestra aos alunos e desafiar também os alunos. Ele dizia que a igreja estava crescendo muito em Moçambique, porém é uma igreja extensa e uma igreja rasa, com pouca profundidade, conhecimento na palavra de Deus, e que precisava de pastores, de mestres. E eu fiquei muito desafiado a ir para Moçambique, mas já era casado, enfim, uma série de fatores. Mas hoje tenho a alegria de poder receber alguém de Moçambique aqui na nossa igreja, e à noite ela vai estar falando mais, trazendo a palavra, o desafio para todos nós, do trabalho fenomenal. Quem esteve na escola dominical ali percebeu o trabalho relevante que essa jovem pequena, de 28 anos, está fazendo lá em Moçambique. Queridos, nós retornamos então ao Evangelho de Marcos no domingo pela manhã, e hoje, seguindo cada capítulo, cada perícope, cada versículo, nós chegamos em Marcos, versículo 4, do 30 ao 34. E o tema desta manhã é o reino de Deus. Diz assim a palavra de Deus, passe para mim. Disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada cresce e se torna maior que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Amém. Queridos, por que Jesus usava parábolas? Parábolas são comparações, parábolas são ilustrações de verdades contadas de uma forma que os ouvintes entendam. Jesus era o mestre dos mestres, Jesus era didático, Jesus procurava facilitar o seu ensino usando figuras conhecidas do cotidiano das pessoas. Ao mesmo tempo, também Jesus usava parábolas para intrigar as pessoas, para aguçar a mente, para que elas fizessem perguntas, para que elas pensassem e descobrissem a essência daquilo que ele queria dizer. Às vezes, as parábolas de Jesus eram claras e diretas, e outras vezes, as parábolas de Jesus eram enigmáticas, tanto que os seus discípulos precisavam perguntar depois para Jesus o que elas significavam. E Jesus usava parábolas também para não dizer abertamente contra os fariseus, saduceus, mas eles entendiam que Jesus estava falando a respeito deles, mas eles não podiam declarar abertamente que Jesus estava falando a respeito deles. E aqui nós temos uma série de parábolas a respeito do reino, e o reino de Deus é um tema que foi central na pregação de Jesus. Jesus começa o seu ministério dizendo: arrependei-vos e crede, porque é chegado entre vós o reino de Deus. E nos sinóticos, em João não, mas nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus usa muito a expressão, em Mateus, reino dos céus, e depois em Marcos e Lucas, reino de Deus. Mateus é um evangelho endereçado aos judeus, não usa a palavra Deus, Yahvé, então ele coloca reino dos céus. Queridos, agora definir reino é difícil.
Não é tão simples. Alguns confundem o reino de Deus com a igreja. Porém, o reino de Deus, ele é muito maior do que a igreja. A igreja simplesmente faz parte do reino de Deus. E Jesus disse: não procurem, se alguém disser, o reino de Deus está ali ou lá, não, ele está em vós. O reino de Deus, ao mesmo tempo que ele está dentro de nós, como disse Jesus, o reino de Deus está fora de nós. Se o reino de Deus chega com o Messias, por isso Jesus conclamava o povo ao arrependimento, ao mesmo tempo o reino de Deus, ele não se completou. Jesus inaugurou o reino de Deus com a sua vinda, e Jesus vai consumar o reino de Deus com a sua volta. O reino de Deus é mais do que um lugar geográfico, é mais do que a salvação, é mais do que o céu. O reino de Deus é um reino que tem um rei, que governa, que determina, que organiza, que está presente. No reino de Deus impera a justiça. Tudo nesse reino será correto. Ninguém ficará contrariado com o governo. No reino de Deus impera a paz. Portanto, não haverá no reino de Deus nem pranto, nem lágrimas. No reino de Deus impera a alegria. Portanto, neste reino que vai se completar, não haverá pessoas insatisfeitas. Nós estamos caminhando para a consumação do reino de Deus. Nós vemos nuances do reino de Deus. À noite a missionária vai trazer os milagres que Deus está fazendo lá onde ela trabalha. São nuances, são manifestações, são luzes do reino de Deus naquele lugar. E Deus havia criado um reino assim, mas ele foi contaminado pela escolha do homem. E Jesus veio para implantá-lo novamente, e está no processo. Mesmo que nós muitas vezes não achemos, ou mesmo que o reino não seja tão grande ou tão visível quanto nós gostaríamos. Por isso, quando Jesus fala do reino, por isso, quando Jesus conta essa parábola e ensina aos seus discípulos que ele implantaria o reino de Deus, não pela força, não pelo exército, não rapidamente, como eles estavam esperando um Messias general, um Messias guerreiro. Eles achavam que Jesus, com o seu poder, ia implantar o reino de Deus, expulsar os romanos, ele ia ser um novo rei Davi, para restaurar o governo de Deus sobre Israel. Ele queria ensinar que eles não poderiam desprezar os pequenos começos, como nós estudamos lá recentemente, pois apenas uma sementinha minúscula, um grão de mostarda de apenas 2 milímetros, iria se tornar uma grande hortaliça, uma árvore capaz de até abrigar os pássaros. Jesus queria ensinar que o reino ainda estava longe de estar completo, mas que o reino precisava ser semeado, e os seus discípulos precisavam ter paciência e ter perseverança, porque o reino de Deus se expandiria até ser completo. E queridos, é isto que você, é isto que eu, é isto que nós esperamos, é isto que nós almejamos, é isto que a nossa alma anseia, a nossa alma anseia pelo reino de Deus. Nós somos apenas peregrinos, nós nos sentimos, eu me sinto muitas vezes estranho neste mundo, nesta terra. E por que eu me sinto, e você também algumas vezes? Porque nós não somos do mundo, nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos. A nossa jornada é uma longa jornada até chegarmos no reino de Deus,
completo. E quais são as características do reino de Deus? Esse texto traz algumas para nós. A primeira é que o reino de Deus, ele é fértil. O versículo 31 diz do grão de mostarda, que quando semeado é menor das hortaliças, mas depois que ele é semeado, ele cresce e se torna uma grande hortaliça, a ponto de ser chamado de uma árvore. A parábola do reino do grão de mostarda é uma parábola comparativa do reino de Deus, e está mostrando para mim e para você que o reino de Deus é fértil. Quando semeado, ele cresce, e cresce muito. O reino de Deus cresce exponencialmente. Se você olhar a perícope anterior, no versículo 27 aí de Marcos capítulo 4, Jesus disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança as sementes sobre a terra. Noite e dia esteja o lavrador dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. Há um movimento escondido, há um movimento invisível. O reino de Deus, queridos, tem este componente misterioso, que não aparece, mas é poderoso. E esse componente do reino de Deus, misterioso, poderoso, chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo fecunda o reino de Deus. Como o Espírito Santo estava pairando sobre as águas na criação, e o texto pairava ali, chocava no hebraico. O Espírito Santo fecunda a criação no Gênesis, assim como o Espírito Santo fecundou Maria para dar a luz a Jesus. O reino de Deus, ou o terreno do reino de Deus, ele é fértil porque o Espírito Santo foi enviado por Jesus para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo age, o Espírito Santo atua, ele convence, ele regenera, ele traz luz, ele produz a regeneração, o novo nascimento. E Paulo, lá na sua carta em Tito, ele nos diz que Deus nos salvou não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, sua compaixão, sua graça. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Por isso que Jesus compara também a nossa vida com a semente de trigo, e ele diz que caindo na terra, é preciso que esta semente amoleça, é preciso que essa semente apodreça, é preciso que essa semente morra para ser fecundada pela terra, e assim ela dá muito fruto. Esse é o trabalho do Espírito Santo, ele nos faz morrer com Cristo para o pecado e nos faz renascer ou nascer de novo. E o reino de Deus, ele é fértil não somente pelo Espírito Santo que atua por detrás, sobrenaturalmente, invisivelmente, mas o reino de Deus é fértil também porque a semente que cai sobre a terra, ou que cai sobre o solo, ou que cai sobre o nosso coração, essa semente também é fértil. Na parábola do semeador, Jesus a compara com a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é fértil. A palavra de Deus, ela é fecundante. Pedro, em sua carta, nos diz que nós fomos regenerados, não de uma semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus entra no coração do ser humano e germina, entra e ilumina, entra e produz arrependimento, entra e regenera, dá nova vida. Por isso que lá em Hebreus nós temos uma definição poderosa da palavra de Deus, que diz: a palavra de Deus é viva e
eficaz. Essa palavra eficaz é operosa. Ela tem uma efetividade, uma eficácia, uma operosidade. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Por isso que Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. As minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é um instrumento. A palavra de Deus é semente para a implantação do reino de Deus. Queridos, o reino, por ser fecundo, o reino cresce. O reino cresce e cresce exponencialmente. E Jesus já coloca uma descrição do menor para o maior, escancarada. Da menor semente para a maior hortaliça. Esta é a proporção do crescimento do reino, se for semeado. Quando aquele pastor presbiteriano esteve no nosso seminário, desafiando os seminaristas a irem para lá, ele disse para nós: olha, o evangelho está sendo espalhado por Moçambique. Os pastores não dão conta, eles têm 15, 30, 20 comunidades para atender, umas comunidades grandes, outras pequenas. Nós precisamos de obreiros na África, em Moçambique, porque o reino de Deus cresce exponencialmente. E isso aconteceu logo após a morte de Jesus, quando a igreja foi perseguida. Os discípulos se espalharam pelo mundo, por todo o mundo conhecido, e onde chegavam, eles pregavam, eles testemunhavam, eles ensinavam, e o reino de Deus se expandiu em grande proporção. A Bíblia diz que o reino de Deus consiste na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo, onde cada cristão chegava e falava do evangelho e do reino. Ele semeava a justiça, ele semeava a paz, ele semeava a alegria de Deus. Assim também é hoje. O reino de Deus se expande e alcança pessoas, alcança famílias, alcança bairros, alcança comunidades, cidades, nações. E ali existe um pouquinho mais de justiça, um pouquinho mais de paz e um pouquinho mais de alegria. Transforma corações, transforma casamentos, liberta pessoas, equilibra pensamentos, traz paz e harmonia onde chega. Aleluia. O reino de Deus é fértil. Porém, queridos, o reino de Deus, ele não fertiliza-se automaticamente, ele precisa ser semeado. O versículo 32 diz: mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. O reino de Deus tem um terreno fertíssimo, mas ele precisa ser semeado. E esta é a grande questão. A seara é grande, disse Jesus, poucos são os trabalhadores, poucos são os semeadores. Jesus estava com os discípulos e ele disse: os campos estão brancos, estão prontos para a ceifa. No testemunho da missionária à noite, você vai ver como os campos estão brancos. Crianças, filhos de muçulmanos estão entregando a sua vida para Jesus. Mas falta ceifeiros, Há muitas pessoas ao redor de você hoje que estão preparadas para serem salvas, para serem tocadas pelo Espírito Santo, para serem convertidas,
mas elas não se converterão se não ouvirem e também se não entenderem a graça de Deus, o Evangelho. Em Atos, quando Paulo quis sair da Macedônia, por conta da perseguição dos judeus, ele teve à noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Deus tem muita gente para fazer parte do seu reino aqui em Sorocaba. E como essas pessoas poderão fazer parte do reino? Como essas pessoas poderão aninhar-se como os pássaros se aninham na árvore da mostarda? Como essas pessoas poderão abrigar-se no reino? Se eles se arrependerem de seus pecados e se eles crerem em Jesus. A Bíblia diz no Antigo e no Novo Testamento, em Romanos: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Portanto, queridos, é preciso semear a palavra. O reino de Deus é como um grão de mostarda que, quando semeado, se torna a maior das hortaliças. O reino se expande. Ele se expande porque tem a palavra poderosa de Deus. Ele se expande porque o Espírito Santo vai fecundando o reino de Deus. Ele se expande quando você semeia. Basta semear, porque o Espírito, Deus faz o resto. Então a reflexão que você deve trazer para o teu coração nesta manhã é: nós temos semeado. Queridos, a igreja não é o reino, está longe de ser o reino, mas a igreja pertence ao reino. A igreja está a serviço do reino. Nós fazemos parte do reino. Mas a pergunta é: nós temos visto esta fertilidade do reino? As coisas estão acontecendo ao nosso entorno. Você está olhando ao seu redor, perto de você, perto de nós, esse reino de Deus se movendo. O reino de Deus é um movimento do Espírito. O reino de Deus não é uma instituição, é vento e movimento. Espírito, no grego, é vento, pneuma. Você tem visto transformações sobrenaturais acontecer ao seu redor? Você tem visto conversões, reconciliações? Você tem visto restaurações, perdão, curas, generosidade, amor, serviço, justiça acontecendo perto de você, onde você vive, onde você trabalha? Todos esses são movimentos do reino ao nosso redor. Então, queridos, para vermos conversões, precisamos semear o Evangelho. Não existe crescimento numérico no reino de Deus sem o discipulado, sem o evangelismo, sem o acompanhamento, sem o ensino, sem você jogar e cuidar e acompanhar a semente. Ovelhas geram ovelhas. Os pastores deveriam equipar as suas igrejas para isso. A herança reformada diz que todo crente é um sacerdote. Por isso Paulo disse que, Efésios 4, 11 e 12, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres.
Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. A obra é de vocês, é o povo de Deus que faz a obra. O evangelista, o mestre, o pastor prepara o povo de Deus para fazer a obra. A igreja tem terceirizado o trabalho missionário, o trabalho de evangelização aos pastores. Eu recebi inúmeros convites no meu ministério: pastor, o senhor poderia visitar uma pessoa? Pastor, o senhor poderia orar por uma pessoa? Deus vai cobrar isso de mim. Eu preciso preparar a igreja para fazer o trabalho da igreja, não o trabalho do pastor. Está claríssimo em Efésios 4, 11 e 12. Mas ao mesmo tempo que eu sou pastor, e que eu preciso preparar vocês para que vocês, como ovelhas, gerem ovelhas, eu também sou ovelha, e por isso também tenho a responsabilidade de gerar ovelhas. Estou crendo que daqui a alguns meses eu estarei apresentando aqui uma família ganha para Jesus, que eu estou trabalhando, discipulando. Essa alegria suprema eu tenho experimentado no meu ministério, de gerar filhos na fé. Portanto, queria repetir aqui: o reino é extremamente fértil, mas se a semente não cair na terra, não germina, não cresce, e esse papel Deus nos deu. Nós queremos ver amor, precisamos semear o amor. Nós queremos ver pessoas servindo com alegria, nós precisamos semear o nosso serviço com alegria. Nós esperamos colher generosidade, nós precisamos semear com generosidade, semear a generosidade. O reino é fecundo, nós precisamos apenas semear, e Deus, o próprio Deus, faz a obra. Como o homem, quando dorme, a semente está lá crescendo no campo. Terceiro lugar, o reino de Deus, além de ser semeado e fértil, ele tem uma bênção tremenda para cada um de nós. O reino de Deus, ele nos abriga, porque ele, se tornando a maior das hortaliças, as aves podem então abrigar-se, esconder-se, deleitar-se, refugiar-se, aninhar-se à sua sombra. O reino de Deus cresceu. Jesus veio, implantou o reino, e ele chegou, ele avançou, ele se expandiu, e ele nos encontrou, hoje nos abriga. Com um pequenino grão de mostarda, de um pequeno começo, ele se tornou uma grande árvore, e vai continuar ainda crescendo. Nós somos alcançados pelo evangelho do reino, portanto fazemos parte do reino, estamos dentro do reino, nos perímetros do reino, aleluia. Nós somos abraçados pelo reino de Deus. Ele veio até nós, Ele desceu, Ele nos encontrou, Ele nos perseguiu, Ele nos caçou, Ele bateu a nossa porta, Ele nos incomodou. Paulo diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Foi um ato de Deus, é graça de Deus, não foi escolha minha, eu não decidi nada, Deus me escolheu e me chamou. Nós estávamos fora, estávamos perdidos, estávamos desgarrados. Uns estavam nas trevas da sua religiosidade, outros estavam nas trevas da mundanidade, outros estavam nas trevas da indiferença, outros estavam nas trevas da ignorância, mas o reino se expandiu, o reino chegou até nós, e o reino nos abraçou com amor. E o amor de Cristo nos constrange, diz a Bíblia. A semente foi lançada, nós cremos, nós confessamos Jesus como o nosso Senhor, então nós fomos colocados no abrigo do reino, e nós colhemos todos os benefícios do reino, todos os benefícios de pertencer a este reino. Paulo diz lá em Efésios 1:3,
bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Essas bênçãos espirituais são dadas apenas àqueles que fazem parte do reino. A missionária estava contando que quando ela pôs o pé lá na região onde ela foi trabalhar, calor de 42 graus, e ela não gosta do calor, ela não gosta. Ela disse assim: aqui é o meu lugar. Ela sentiu uma paz, uma alegria tão grande, uma satisfação tão grande. Ela disse: aqui é o meu lugar. E ela não gosta do calor. Bênçãos espirituais, elas transcendem as coisas materiais, elas dão uma alegria maior, elas dão uma satisfação maior, elas dão uma segurança maior. Isto é se abrigar nesta grande árvore chamada Reino de Deus. Jesus disse no Sermão do Monte: felizes são vocês pobres, pois o reino de Deus lhe pertence. Ao mesmo tempo, quando o jovem rico abandona Jesus, ele diz como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo que muito mais sublime é pertencer ao reino de Deus, mesmo sendo pobre, do que ser rico financeiramente e estar fora do reino. Por isso, quando os discípulos voltaram, depois de terem sido enviados de 2 a 2, os 70, Jesus disse para eles: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Vocês pertencem ao reino dos céus. O reino nos abriga, como a árvore de mostarda abriga os pássaros. Você já se sente seguro no reino de Deus? Você faz parte do hall de membros do reino de Deus? Jesus diz lá em João para Nicodemos, um homem excelente, um homem bom, um homem caridoso, um homem religioso, um homem notável na sociedade de Jerusalém. Jesus disse para ele: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Para pertencer ao reino, é necessário passar pela metanoia, mudança de coração, mudança de mente, conversão, novo nascimento, regeneração. Eu encerro a minha palavra nesta manhã com 2 perguntas. A primeira é: você pertence ao reino? Havia um tempo na minha vida que eu ainda não tinha essa certeza de que eu havia nascido de novo para poder entrar no reino de Deus. Mas um dia eu tive uma experiência com Jesus, e Ele me despiu de todos os meus, digamos assim, créditos que eu tinha, a minha ficha corrida na igreja, porque sempre trabalhei na igreja. Ele me despiu de toda a religiosidade, e eu me senti pertencente ao reino de Deus, não pelo que eu havia feito, mas pelo que Cristo havia feito. E eu abri o meu coração para Jesus entrar. Você pertence ao reino? E a segunda pergunta, queridos: você semeia o reino? Puxa, o reino de Deus é tão fértil. Ontem eu estive com os Gideões internacionais. Cada testemunho, o reino de Deus se propaga por si mesmo, quando a palavra de Deus é semeada. Um homem ontem estava dando testemunho que ele furtou um Novo Testamento do hotel. Ele levou embora, e ele se converteu
lendo aquele Novo Testamento. Os Gideões estão semeando a palavra. Você está aqui hoje, é empresário, profissional liberal, podia me procurar e falar assim: pastor, eu quero ser um Gideão, como é que faz? Os aposentados aí, ó, gente boa aí, eu estou vendo aqui, ó, que podia fazer parte desse ministério. Semeadura da palavra. Há relatos de Novo Testamentos, daqueles pequenininhos que foram jogados na solitária do presídio, e a pessoa se converteu lá. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém, queridos?